Olá, professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia, hoje especialmente no seu quadro Clássicos da Literatura Cristã. Nosso canal tem vários quadros, dentre eles um quadro específico para tratar a respeito da literatura cristã, e nós apresentamos em ordem cronológica alguns dos principais textos que são reconhecidos pelos teólogos, pelos estudiosos, bem como alguns deles que nós selecionamos por identificação também pessoal. E hoje o nosso livro clássico para nós abordarmos é esse aqui, A Regra de São Bento, ou A Regra de Bento de Núrcia. E você, de repente, por fazer parte de uma tradição protestante, você pode se perguntar, e o que é que nós temos a ver com isso? Né? Então, só para efeito de curiosidade, para que você saiba, o Bento de Núrcia e a sua regra, ela é respeitada, admirada, lida não apenas pelos católicos, mas também pela tradição protestante, sobretudo pelos anglicanos, pelos luteranos e pelos metodistas. E a igreja cristã como um todo, a gente lê em muitos livros evangélicos algumas orientações em relação à espiritualidade e ao cotidiano e à sacralização do cotidiano, e às vezes são obras de escritores e escritoras evangélicas, protestantes, e a gente não sabe que muito do que ali é ensinado vem de inspiração de obras que não apenas estão especificamente na tradição protestante, estão também na tradição católica, até porque nós não podemos deixar de considerar que há muito no protestantismo que vem do catolicismo, e nós temos autores clássicos importantes, inclusive temos um vídeo aqui a respeito das Confissões de Agostinho de Hipona. A respeito do Bento de Núrcia, o Bento de Núrcia ele nasceu na Itália em 480 e ele veio a falecer em 587 em Monte Cassino, na abadia, no mosteiro de Monte Cassino. Então, o que é que nós poderíamos destacar de mais relevante em relação à vida do Bento de Núrcia? Bem, muito jovem, ele resolveu se devotar a uma vida de oração, a uma vida de contemplação, a uma vida de estudo, e ele foi conduzido por um eremita chamado Romano, que o levou e lhe orientou para que ele permanecesse em uma gruta, e ali, naquela gruta, ele dedicou-se especificamente a uma vida de oração, a uma vida de estudo. Tempos depois, ele resolve fazer parte de um convento, o convento de Vicóvaro, e lá nesse convento, onde ele vai passar alguns anos, ele sai daquela gruta, que é um ambiente, digamos assim, por sua própria natureza, deslocado, fora, né, da realidade comum das sociedades, e vai ali para um convento, sendo que naquele convento ele não se adequa, ele não se ajusta a alguns dos padrões e algumas práticas que são estabelecidas naquele convento. E ele começa a se opor e algumas vezes a criticar. E essa crítica, ela não é bem-vinda por aqueles que são responsáveis pelo convento, e algumas pessoas se sentem incomodadas com a crítica que o Bento de Núrcia faz a algumas institucionalizações que, segundo ele, afastavam o ser humano da pessoa de Cristo. Como resultado, ou em decorrência disso, conta a tradição e a história, que certa feita, numa refeição, colocaram uma quantia de substância tóxica no cálice do vinho que o Bento de Núrcia haveria de beber. E, para surpresa de todos, aquele cálice simplesmente se quebra no momento em que ele vai consumir, no momento que ele vai tomar aquele conteúdo. E isso causa espanto, e as pessoas começam a respeitar e a considerar
o Bento. E como resultado disso tudo, ele acaba optando por fundar uma comunidade, uma regra específica que é conhecida como regra beneditina. Nós temos inclusive um Papa mais recente que adotou esse nome. A época em que ele viveu foi uma época de crise na igreja, de muitos problemas na igreja, e os historiadores da igreja reconhecem que a ordem beneditina, nós estamos falando aqui do século IV, V, VI, né, nesse período, então o estabelecimento da ordem beneditina de Bento de Núrcia foi fundamental para organizar a igreja e para identificar uma igreja mais voltada pela espiritualidade, ao culto e focada na pessoa de Cristo. O que nos interessa mais especificamente nesse nosso quadro e nesse nosso vídeo é falar sobre a obra. E a obra que eu tenho aqui, né, nesse formatozinho aqui de bolso, é a Regra de São Bento, publicado pelas edições Subíaco. Essa edição que eu disponho, ela é bilíngue. Uma página é em latim e a outra página com a sua respectiva tradução para o português. Eu ressaltei aqui no capítulo 4, por exemplo, tem algumas orientações. O livro é curto, pequeno, são 73 capítulos, mas breves, de forma acessível. E para você ver como o texto é prioritariamente fundamentado nas escrituras, no texto bíblico, ainda que tem influência dos pensadores cristãos dos primeiros séculos, sobretudo dos pais da igreja, mas é um texto firmado e fundamentado nas escrituras. Aqui o capítulo 4, quais são os instrumentos das boas obras? Primeiramente, amar o Senhor Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Depois, amar o próximo como a si mesmo. Em seguida, não matar, não cometer adultério, não furtar, não cobiçar, não levantar falso testemunho, honrar todos os homens, não fazer a outrem o que não quer que lhe seja feito, abnegar-se a si mesmo para seguir a Cristo, castigar o corpo, vestir os nus, visitar os enfermos, consolar o que sofre, fazer-lhes alheio às coisas do mundo, nada antepor ao amor de Cristo. Suportar perseguição pela justiça, não ser soberbo, não ser preguiçoso. Inclusive uma máxima, né, da regra é orar e trabalhar e orar. E nós aprendemos nessa espiritualidade beneditina que nós não fazemos a distinção entre secular e sagrado. O cotidiano é sagrado. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E o próprio apóstolo Paulo disse isso muito bem. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós aprendemos com essa regra, com essa tradição, a valorizar tudo aquilo que nós fazemos. As coisas mais simples têm valor e têm significado espiritual se for feito para a glória de Deus. Aqui está, né, uma indicação de uma leitura, 73 capítulos curtos. Você pode encontrar a regra de Bento de Núrcia ou de São Bento em qualquer lugar. Vale a pena ser lido. Os escritos da espiritualidade recomendam, não apenas na tradição católica, mas na tradição protestante, a leitura e a meditação neste livro. Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia, convidamos você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho que está logo aí embaixo para você receber as notificações, deixe o seu like, curta, você nos ajuda a divulgar esse trabalho, compartilhe. O nosso objetivo não é outro senão promover a literatura cristã, os clássicos da literatura cristã, e para a gente ler e meditar na boa espiritualidade, sobretudo aquela inspirada e fundamentada nos textos bíblicos. Abraço, até o nosso próximo vídeo no canal Nos Limites da Teologia.